Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos! Paz, saúde! Saúde espiritual, saúde física, saúde nas suas emoções e também a saúde financeira. Que o Eterno Todo-Poderoso abençoe você de uma forma sobrenatural. Estamos trazendo aqui as nossas pérolas de sabedoria e hoje vou entrar já em mais um provérbio para abençoar a sua vida e no final a oração com todos vocês. Se você deseja nos acompanhar na rede social do Instagram, nós temos a nossa página lá do Instagram, Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? No Instagram. Deus te abençoe, Deus te ilumine poderosamente. Eu sou o pastor Edson Nogueira e sempre com vocês aqui durante toda a semana, sempre trazendo fé, palavras de esperança, pérolas de sabedoria e a oração pela família. Provérbios, capítulo 24. Eu vou destacar aqui alguns versos aqui. O primeiro, o verso 3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Com a sabedoria. Provérbios é tido como o livro da sabedoria. E Provérbios diz que a sabedoria é a coisa principal. Provérbios diz, olha, adquire a sabedoria, compre a sabedoria. Então, sabedoria é a palavra principal aqui em Provérbios. Porque está dizendo que com ela você edifica a casa. Mas com a inteligência ela se firma, ela se concretiza. Porque a sabedoria espiritual, ou a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto que a gente fala, é justamente quando você ouve um ensinamento, uma instrução de Deus e você coloca aquela instrução em prática. Então, aquela sabedoria vai se firmar, vai se concretizar. Quando fala em edificar a casa, que a sabedoria edifica a casa, vem justamente quando Jesus ele fala justamente no livro de Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, ele fala sobre dois alicerces, ou seja, duas construções. Né? Ele diz assim, olha, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então você nota bem que ele está dizendo o seguinte, olha, quem está ouvindo as minhas instruções e coloca em prática, eu comparo ao homem prudente, que está edificando a sua casa sobre a rocha, em algo que é forte, né? Que tem uma estrutura, uma construção boa. Aí ele diz que estará vindo sobre aquela casa a chuva, tempestades, ventos, ou seja, os problemas da vida. Mas essa casa, que foi bem edificada, não foi destruída, não caiu, não ruiu. Por quê? Porque a pessoa construiu em verdades, construiu nas verdades de Deus. Aí ele diz o seguinte, olha, aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, ou seja, não coloca em prática, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então você vê que essa outra construção, a pessoa construiu talvez com mais facilidade, né? Construiu na areia, né? Então aí veio a chuva e derrubou aquela casa. Por quê? Não estava bem alicerçada. Ou seja, amados, a sabedoria que Salomão está dizendo aqui, né? Ele está dizendo, com a sabedoria se edifica a casa.
essa casa aqui, nós podemos dizer o quê? Que representa a nossa vida, a minha vida. Se eu estou edificando a minha vida nas verdades de Deus, pode vir turbulência, pode vir luta, pode vir o que vier, mas não vai me derrubar, porque eu estou bem alicerçado nas verdades de Deus, que é a própria sabedoria. E a fonte de toda a sabedoria está justamente em Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio para nos dar vida e vida com abundância. Entendeu? Ou seja, a sabedoria, de fato, é a coisa principal. Então você está edificando a sua vida, a sua história, nas verdades de Deus? Você está construindo algo, mas algo sem os materiais certos? Às vezes, usando a linguagem da construção civil, às vezes tem pessoas que ela faz um projeto e ela constrói uma casa, um sobrado ali, né? uma propriedade, ela constrói com materiais ruins. Ela constrói e depois ela vende, né? Ela mexe com isso. Então, infelizmente, existem pessoas assim, elas constroem com material ruim, né? E ainda vende como se fosse um material bom. Então, usando essa analogia, é o quê? É um material ruim. Quando dali um tempo vai aparecer um problema naquela casa, porque o material não é bom. Agora, trazendo para o campo espiritual, né? Quando você recebe uma instrução de Deus e usa o material certo, ou seja, a obediência. A palavra obediência, ela tem tudo a ver com a sabedoria de Deus. Porque Deus nos dá uma instrução e eu ouço aquela instrução, eu entendi a instrução, eu coloco em prática aquela instrução, então essa sabedoria está sendo colocada em prática. Obviamente eu vou ser muito abençoado. Obviamente eu vou ser muito próspero. Por quê? Porque eu estou obedecendo uma instrução divina. Ok? Ser muito abençoado não quer dizer que é isenção de problemas. Se você está fazendo a coisa certa, que Deus está te instruindo a fazer, e você está obedecendo, mesmo que venha a tempestade, que aconteceu naquela casa. Eu li para você aqui 2 alicerces. Um estava fazendo a coisa certa, um estava ouvindo as instruções de Jesus e colocando em prática, só que veio turbulência, veio problema, mas aquela casa não caiu. Aquela casa não foi destruída. Entendeu? É aqui que está o detalhe. Outra coisa que eu quero dizer para você, sabe aquela pessoa que quer fazer tudo às pressas, quer fazer as coisas às pressas, correndo de qualquer jeito? Pois é, vai ter problema. Então o ideal é fazer com calma, dar um passo de cada vez, né? Se você está me acompanhando essa série de ministração dessa semana, ministrações, ontem eu falei sobre vai um degrau de cada vez. Vai no primeiro degrau, vai no segundo, vai devagar, mas vai. Você pode estar até devagar, mas o importante é que você esteja em movimento, dando passos, tendo atitudes corretas rumo àquilo que você quer alcançar. Ok? Então, sabedoria edifica. E sabedoria de Deus é quando eu ouço uma instrução de Deus, coloco em prática, vai dar certo. Eu vou ter sucesso, porque a sabedoria está edificando a minha vida. Outro texto que eu quero ler para você é Provérbios 24, o verso 10, que diz o seguinte: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Olha que provérbio interessante, né? E tem outras Bíblias que está escrito assim: se você se mostrar fraco, né? Fraco, frouxo aqui de fraco, fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. A tua fé, meu amado e minha amada, a tua fé, preste atenção, ou a tua força, ela não é medida nos tempos bons. Quando tudo vai bem, quando tudo está mil maravilha, quando tudo está, olha, você está tão feliz da vida. Então a sua força e a sua fé não é medida em tempos bons, mas é medido nos tempos maus, no momento de uma adversidade, no momento de escassez, em um momento em que você possa estar vivendo que talvez não seja os melhores. Então é nesse momento que você vai medir a sua força, a sua fé, a sua coragem de lutar e de vencer. Então são provérbios para nos motivar a não desistir,
a não desanimar, a não parar no meio do caminho por causa dos problemas ou dos obstáculos, vamos assim dizer. Então você precisa prosseguir, você precisa avançar, não parar, não desistir. Você pode até dar uma pausa na vida, uma pausa, né? Alguma coisa assim como diz o ano sabático, a semana sabática, que é um tempo de reflexão, um tempo de você rever algumas coisas. O importante é você rever, analisar, se reprogramar e prosseguir avante, não parar. Então não pare devido a essa luta, a esta oposição que você está sofrendo na sua vida, mas diante de uma luta, diante de uma batalha, né? Diante de um momento de angústia, então se fortaleça no Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza, Deus é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, veja isso, eu estou linkando a primeira parte desse ensinamento, linkando com a sabedoria que edifica a casa. Então, se você é edificado com a sabedoria de Deus, você vai se mostrar forte diante de um problema e não fraco, ok? Então, a sua força é medida em tempos difíceis e não nos tempos bons. Espero que esta palavra esteja incentivando você, encorajando você, motivando você a se reerguer, a sair desse quadro talvez de ansiedade, de angústia, de medo, de desânimo. Estamos aqui para ajudar você, mas você tem que se autoajudar. Você tem que ouvir essas instruções, nós vamos orar por você daqui a pouco, mas você tem que ter atitudes de um vencedor e não ficar aí se imaginando um derrotado. Como eu disse na programação, acho que de ontem eu ensinei sobre isso, não é? Como você se imagina, assim você é. Então edifique nas verdades de Deus, corrija a rota, faça uma análise. Como que está a tua vida? Como que está o seu relacionamento com Deus? Como que está o seu relacionamento com a sua família? Se você que me ouve é casado, casada, como que está o seu casamento? Você está edificando o seu casamento nas verdades? Ou está pregando mentiras para o seu casamento, né? Aquela famosa pessoa que diz assim, aquela famosa frase, né? Ah, é uma mentirinha. É só uma mentirinha. Pois é de mentirinha com mentirinha que a coisa vai ruindo, que a coisa vai dando errado. Então, mentira não tem tamanho. Se é uma mentirinha, uma mentirona, isso aí não, entendeu? Toda mentira vai ter consequência. Então, edifique a sua vida nas verdades de Deus, né? Honre o seu matrimônio, você que é casado, casada, honre o seu casamento, honre a sua família. Isso é edificar com princípios da palavra de Deus. A família é um projeto de Deus. Deus constituiu a família. Então valorize a família que você tem, né? Honre a sua família, orando por ela, abençoando a sua família. Então esta palavra é para fortalecer você a andar em sabedoria divina, sabedoria do alto, a sabedoria que está em Jesus Cristo, que é a fonte de toda a sabedoria, está em Cristo Jesus. Então, quando você declara a sua fé em Jesus, quando você deposita a sua fé em Cristo, então essa sabedoria vai fluir dentro de você, porque você vai ouvir as instruções do próprio Deus, através da Bíblia, das Escrituras, da Palavra de Deus, que tem a resposta, que tem a chave da sua vitória. Que Deus te abençoe e Deus te fortaleça com mais essas pérolas de sabedoria. Deus Todo-Poderoso, eu quero te louvar e te agradecer por mais um momento de fé, por mais um momento especial, e quem está me ouvindo agora, eu creio, Deus, que está entendendo o ensinamento, está compreendendo o que o Senhor está falando. Pai, proteja este homem, esta mulher, este jovem, esta pessoa que está me ouvindo agora. Livra ela de todo o mal, Senhor, e que ela possa hoje corrigir a rota da vida dela. Que o Senhor dê a esta pessoa sabedoria do alto, sabedoria para que ela possa
possa edificar a sua casa, a sua vida na sabedoria de Deus, nas verdades de Deus. Renove as forças, Pai, deste homem e desta mulher, que os enfermos sejam curados, os que estão aflitos recebam refrigério, receba paz, receba ânimo. Abençoa também, ó Pai, todas aquelas pessoas que têm abençoado o nosso ministério, que têm plantado uma semente financeira, a semente da sabedoria, a semente da semeadura da fé. Abençoa cada trabalhador, cada trabalhadora, cada empresário, empreendedor e aqueles que vivem da sua aposentadoria. Abençoa os nossos colaboradores financeiros. Que a bênção da abundância e da sabedoria do alto seja sobre este povo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.